Se existe algo que desperta reações imediatas na cultura contemporânea, é a palavra lei. Para muitos, ela soa como prisão. Para outros, como julgamento. E dentro da própria igreja, há quem a veja como um fardo do Antigo Testamento. Algo superado, desnecessário, ultrapassado. Mas o que diz a teologia reformada? O que ensina a Confissão de Fé de Westminster? E, acima de tudo, o que diz a Palavra de Deus? Neste episódio, vamos tirar mais uma máscara. A falsa ideia de que o cristão está livre da lei de Deus. Porque, ao contrário do que muitos pregam, a lei de Deus continua sendo santa, justa e boa. A Confissão de Fé afirma que Deus deu a Adão uma lei, não como um peso, mas como um pacto de vida. Adão foi criado à imagem de Deus, com capacidade moral e espiritual para obedecer. A ordem para não comer da árvore era apenas o sinal visível de uma aliança moral muito maior. Adão tinha conhecimento do bem e do mal, e foi chamado à obediência perfeita, pessoal e perpétua. Mas quando Adão caiu, caiu também sua posteridade. A obediência que antes era natural, agora exige esforço, e a inclinação natural do homem se voltou para o pecado. Ainda assim, Deus não aboliu a sua lei. Pelo contrário, ele a reafirmou no Monte Sinai, escrita em pedras, dividida em 2 grupos. Os 4 primeiros mandamentos tratam de nossa relação com Deus. Os 6 últimos, com o próximo. A lei de Deus, especialmente os 10 mandamentos, é moral, universal e perpétua. Ela foi dada antes de Moisés, reiterada por Moisés, cumprida por Cristo e confirmada pelo próprio Cristo em seus ensinamentos. Jesus declarou: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 5,17. Isso significa que a graça não anula a lei, ela a confirma. Mas atenção! A confissão faz distinções claras. Ela divide a lei em 3 categorias: lei moral, expressa nos 10 mandamentos, e ainda obrigatória a todos os homens. Leis cerimoniais, tipológicas, apontavam para Cristo e foram abolidas em sua vinda. Leis civis, dadas à nação de Israel como um corpo político, não obrigatórias hoje, exceto em seus princípios de equidade. Portanto, o cristão não está debaixo da lei como meio de salvação, mas ainda está sujeito à sua autoridade como regra de vida. E aqui está um ponto crucial. A graça não liberta o cristão da obediência, liberta da condenação. A lei continua sendo útil, necessária e preciosa. Ela revela o caráter de Deus. Ela mostra o nosso pecado. Ela define o que é justo. Ela nos conduz a Cristo, como um aio que nos guia ao Redentor. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. 1 Timóteo 1,8. O problema nunca foi a lei, mas o coração humano que a rejeita. Romanos 7 nos mostra o drama do regenerado que se alegra na lei de Deus, mas luta contra o pecado que habita em si. Essa é a vida cristã. Guerra interior, sustentada pela graça, guiada pela palavra, conformada à vontade de Deus. A confissão ainda nos lembra que o uso da lei não é contrário ao Evangelho. Pelo contrário, ela coopera com ele. A lei nos humilha, nos mostra a gravidade do pecado, nos ensina o valor da obediência e nos aponta o Cordeiro que cumpriu toda a justiça em nosso lugar. Na prática, isso significa que o cristão não rouba, não porque tem medo do inferno, mas porque ama a Deus e reconhece que a sua lei é santa. O cristão honra pai e mãe, não por obrigação cultural, mas por reverência ao mandamento do Senhor. O cristão guarda o dia do Senhor, não como um peso sabático legalista, mas como deleite espiritual na presença do seu Deus. A cultura diz: ame e faça o que quiser. Mas o amor sem lei é confusão. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama o próximo não adultera, não rouba, não mente. O amor não substitui a lei, ele cumpre a lei. A teologia reformada também rejeita 2 extremos perigosos: o legalismo, que tenta obter salvação por meio da obediência, e o antinomismo, que diz que a graça isenta o cristão da lei. Ambos são heresias. Ambos distorcem o Evangelho. A Escritura diz: pela fé, anulamos a lei? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Rimeme 3,31. A lei de Deus não é um fardo. Ela é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ela nos mostra como viver neste mundo caído de forma santa, justa e agradável ao Senhor.
ela nos prepara para a eternidade. E nos lembra, todos os dias, da beleza da santidade. A confissão de fé de Westminster é clara. Cristo não anulou a lei. Ele a cumpriu perfeitamente, e agora, por meio do Espírito, escreve essa lei em nossos corações. Por isso, a vida cristã é uma vida de liberdade, não para pecar, mas para obedecer com alegria. Cristianismo sem máscaras também é isso: desmascarar o erro e recuperar a beleza da lei de Deus. Não como instrumento de condenação, mas como expressão da vontade do Pai para seus filhos redimidos. Se essa mensagem te confronta, examine sua fé. Se te consola, louve a Deus por sua graça. E nunca se esqueça: fomos salvos pela graça, para boas obras. Obras que a lei de Deus nos ensina a fazer.